Olá, sejam bem-vindos todos, muito boa noite. Novamente aqui no Ceareiro de Jesus, em Americana. Vamos para mais uma abordagem de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, lembrar a todos para curtir a nossa página, compartilhar essas informações. O objetivo é compartilhamento mesmo, né? Nós fazemos isso com a intenção de levar a todos alguma informação que possam ser úteis na vida de cada um de nós. Então compartilhe, indique, coloque lá a sua manifestação para auxiliar na divulgação desses eventos que estão sendo feitos dessa forma online em razão da Covid, né? Mas com muito carinho, muita dedicação, muito amor para todos vocês. Vamos começar, como de sempre, né? Fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos à espiritualidade maior, sempre agradecendo a Jesus, nosso irmão e mestre, e a Deus, nosso Pai, por essa vida, essa maravilhosa experiência no plano terreno, né? Encarnados, onde podemos aprender a lidar com os nossos sentimentos, nossas emoções, aprimorar os nossos conhecimentos e melhorar a cada dia, a cada momento, a cada experiência vivenciada. Obrigado, Senhor, por todas essas oportunidades e que assim seja. O tema de hoje é um tema bastante dolorido de se falar, né? Ele está inserido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças, né? O título do capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. E esse tema traz muita confusão, muito equívoco de pensamento do que Jesus quis dizer com isso. Porque ao mesmo tempo em que ele prega uma vida de amor, uma vida de felicidade plena, ele trouxe lá naquele sermão da montanha, né, esses dizeres que bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, os que são injustiçados e por aí vai. E isso fica para nós uma sensação de incompreensão, tá? Então, dentro desse tema que já foi desmembrado em outros tantos temas, nas preleções passadas já, hoje nós vamos abordar um item bastante difícil de ser compreendido, que é perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Nós vamos falar de desencarne de pessoas amadas e de desencarne de pessoas jovens, às vezes crianças. Isso traz realmente uma sensibilidade maior a todos nós, porque não é fácil lidar com o desencarne. E o objetivo da doutrina espírita não é esquecer isso, não é passar por cima de uma situação como essa, de um episódio como esse. É mais de tentar trazer um pouco de luz, um pouco de informação para que possa diminuir o sofrimento daqueles que eventualmente acabem passando em um momento da vida por uma situação como essa, ok? O tema vem das bem-aventuranças, né? Seguindo a linha, olha, ainda que haja uma aflição, ainda que haja um sofrimento, dentro dessa linha de vida que nós vivemos e aprendemos do plano espiritual, tudo pode ser retirado um aprendizado, de tudo pode ser retirado um aprendizado. E aqui desse momento que é tão pungente, que é tão específico, nós também podemos aprender algo. E é nisso que nós vamos tratar. O livro, nesse item, ele aborda algo que se possa ser considerado como um lado positivo desse episódio, que é um episódio natural da nossa existência. Nós, como espíritas, sabemos que a nossa existência ela se concedeu de uma forma já num plano espiritual, e a passagem terrena nada mais é do que uma oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento, de prática daquilo que nós vivenciamos e aprendemos durante a nossa jornada. Se tivermos a consciência de que todos que estamos aqui encarnados tivemos uma data de nascimento, tivemos um tempo mais ou menos longo de vida, de existência, e vamos
com toda certeza desencarnar, sem exceção alguma, então nós vamos ser obrigados a enfrentar esse episódio, a entender, a compreendê-lo sem medo, sem aquele desespero, meu Deus, vou morrer. Vamos, todos nós, sem exceção, os que estamos encarnados, claro. Mas isso também é um momento de passagem, de transformação. A vida continua, a vida progride, nós teremos novas oportunidades. Então vamos aprender sobre isso. Vamos tentar tirar dessas informações aquilo que de melhor trouxer para consolar nossas almas, para saber lidar com isso e no momento em que isso ocorrer, podermos, com o nosso conhecimento, minimizar o sofrimento. Ninguém vai deixar de sofrer num episódio desse. É impossível, não dá. Sente-se saudade, sente-se um desapego, tem-se a impressão que vai faltar algo, quando, principalmente se uma pessoa muito próxima de nós venha faltar. E isso é real, mas também tem o lado da espiritualidade, de saber que aquela pessoa está indo para uma nova experiência, está retornando à pátria, ao lar, né, de espiritual, e que ela vai levar daqui todo o aprendizado e isso vai gerar uma nova oportunidade. Então existem situações boas. Fica a nossa tristeza, fica a separação, fica a saudade, mas a vida continua e ela continua em sua plenitude. Então há sim uma esperança muito grande, devemos enxergar isso. A lei de Deus é perfeita, ela não nos desampara e devemos ter isso como consciência, tá? Então é necessário falar sobre a morte, sim. Ela vai nos trazer conhecimento, ela vai eliminar algumas dúvidas, ela vai aliviar sofrimentos. E para que isso fosse feito, lá, o autor desse tema que nós vamos abordar, do texto que nós vamos abordar, um chamado Sr. Sanson, é um pseudônimo, não era o nome dele, ele fez um trabalho junto à Sociedade Espírita de Paris, em meados de 1850, 60, ele desencarnou em 1862, vítima de um problema de saúde, teve sofrimento desta doença e determinou que ao desencarnar ele fosse evocado para que pudesse trazer do plano espiritual as experiências que ele teve nessa transição de morte. E isso ocorreu com Kardec à época, já logo após a morte e o desencarne do Sr. Sanson, ele foi evocado, ele deu comunicação e ali ele começou um trabalho de informações, tá? Trazendo informações do plano espiritual para os encarnados. E ele trouxe basicamente esse texto, que é Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. É um texto forte, é um texto que toca a nossa sensibilidade. Caso tenham pessoas que estejam assistindo o vídeo e estejam vivenciando isso, eu peço muita compreensão, eu peço muita calma, tá? Porque é um tema que realmente ele é dolorido para se ouvir, não é um tema fácil para se trabalhar. Mas vamos lá, nós sabemos que a nossa passagem por esse planeta, ele é uma passagem de aprendizado. Nosso planeta muitas vezes é citado como uma escola, tá? Para que nós venhamos aqui, possamos aprender algo que nos falta, e esse algo é individualizado. O que eu tenho a aprender é diferente do que outras pessoas têm a aprender, mas é necessário eu passar por esse aprendizado. Então isso tem que ser guardado e tem que ser muito bem armazenado, certo? O Sr. Sanson, ele começou o texto dele dessa forma. Eu vou fazer uma leitura de alguns pedaços e vamos explicando, né, comentando. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente, Deus não é justo. É a primeira reação. Há um sentimento de inconformismo quando isso ocorre, diante da nossa incompreensão da vida maior. Nós queremos que tudo haja de acordo com as nossas expectativas, né? Eu quero nascer, viver em plenitude e morrer aos 80, 90, 100 anos. E eu quero que os meus filhos sigam o mesmo percurso, eu quero que os meus pais sigam o mesmo percurso.
porque eu entendo que isso seja uma lei natural, que isto seja o correto, né? O mais plausível para uma existência terrena. Porém, nos falta compreensão. Como eu disse, nosso planeta é uma escola. Muitos de nós vêm para essa escola com missões grandes, com grandes aprendizados a serem adquiridos. Já outras pessoas não, o aprendizado é menor. Algumas outras ainda vêm com o intuito de levar o aprendizado aos seus familiares. E tudo isso está agindo no mesmo momento. Às vezes, numa família, eu tenho a necessidade de passar por uma prova e que essa prova será me proporcionada por uma outra pessoa, por um irmão, por um pai, por um filho. E nós dois vamos aprender com isso. Essa é o mecanismo, essa é a mágica do processo reencarnatório e da programação que existe para que isso ocorra dentro do plano espiritual. Tudo é muito bem arquitetado, tudo é muito bem planejado e as coisas são colocadas e realizadas conforme essa vontade divina. Pois esse arquiteto que nós falamos é do plano superior, é Deus. É Ele que define o nível de aprendizado, como devemos agir, como devemos criar. É em função dessa lei que nós existimos. Então, aí a primeira reação nossa é realmente um inconformismo, é não aceitar. Muitas pessoas que às vezes não compreendem se voltam contra Deus. Fala, Deus está me punindo, me tirou a pessoa que eu amava, me tirou o meu irmão, me tirou o meu pai, me tirou o meu filho e por aí vai. Né? Sem entender a obra maior, sem entender o que está por trás disso. E nesse contexto, o Samson continua. Ele diz assim, humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida. Olha lá, quando ele fala é nisso, é sobre essas situações. São nesses momentos que nós devemos deixar de pensar apenas na vida terrena e começarmos a levar em conta a vida espiritual. E por incrível que pareça, ou melhor, como é comum acontecer dentro dos centros espíritas, dentro das igrejas, das religiões mais diversas que tem, é que quando uma pessoa sofre um baque desse na família, ela busca um amparo religioso, um amparo espiritual. Então, às vezes, esse despertar, esse sofrimento, ele é obrigado, ele é necessário para que as pessoas comecem a voltar a buscar uma religião, a voltar a buscar um conhecimento espiritual, voltar a fazer a sua ligação com o plano superior, né? O religare da religião. Então, às vezes é necessário para isso. Não sabemos informar para quem a situação se aplica de uma forma ou de outra. Isso é um assunto ainda guardado ao plano espiritual. Mas o que nós devemos ter em mente é que quando ocorre uma situação dessa em nossas famílias, não é por castigo, não é um acaso da natureza, é algo que estava programado desde que esse desencarne seja natural, tá? É algo que estava programado e que dele teremos que colher algum conhecimento, algum aprendizado. Ainda que doloroso, que muito doloroso, teremos que colher algum aprendizado. E ele continua, né? Ele começa assim, agora já puxando a orelha. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. Olha lá, lembra que eu comentei? Tudo é meticulosamente programado e tudo tem um objetivo maior e melhor para todos nós. É nesse apego que nós devemos nos confortar, tá? É nesse conhecimento. Isso envolve, claro, a minha fé, a minha confiança na palavra de Jesus, no conceito de Deus. Quando Jesus cita os mandamentos, né? Que ele fala que são 2 os principais, além dos 10
citados por Moisés, mas o primeiro que ele coloca é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando a gente coloca isso, a gente fala em um amor, não de desejo, não de aproximação, mas um amor de confiança. Confiar em Deus acima de tudo. E a vida encarnada é uma obra de Deus, assim como o final dessa encarnação. Nós temos que ter isso em mente. Nós precisamos confiar nisso para que quando ocorra situação semelhante em nossas vidas, nós possamos nos confortar. Novamente, não é retirar a dor, não é deixar de sentir saudade, não é deixar de chorar, mas ter um amparo e não se revoltar. Não criar aí um sentimento de raiva porque houve um fato, ainda que dolorido, mas que é natural na existência humana. E nós precisamos entender isso. Ao entender isso, adquirimos um pouco mais de confiança em nossa existência, um pouco mais de conforto no amparo de Deus. E se compreendemos que a vida continua, nem desamparados estaremos. Até aquela saudade poderá ser matada de alguma forma, absorvida de alguma forma, seja num sonho, seja num sentimento, num pensamento, numa oração direcionada ao ente que partiu, e aí vamos ter a resposta. É uma questão de confiança naquilo que nós entendemos que é a lei divina, certo? E é assim que nós vamos tratando esse texto. A coisa começa a ficar um pouquinho mais delicada, porque até então nós falamos, olha, tudo bem, eu vou conceber um alívio, uma ponderação quando ocorrer o desencarne de uma pessoa querida, de uma pessoa amiga e tudo mais. Mas e quando são crianças? E quando é um filho, que muitas vezes ocorre de uma criança nascer, viver uma vida encarnada 3, 4 anos, 5 anos e desenvolver uma doença incurável e acabar partindo. O que traz sofrimento demais para os pais, avós, tios, familiares, amigos, e a comoção ela se torna muito mais evidente nessa situação, Aqui existe uma situação, o Samson coloca para a gente a seguinte frase: a morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. Notem, ele não está falando de pai, de mãe, de irmãos, ele está falando daquele espírito que desencarnou. E por que pode ser um grande benefício concedido por Deus? Por vários motivos. O primeiro, ele já estava programado, entre aspas, ou pelo menos condicionado a ter uma encarnação curta, por N motivos. Olha, precisava apenas confirmar alguma prova do passado, precisava completar um ciclo de existência no planeta Terra que não foi completado em sua última encarnação, por N motivos também. Não entramos em mérito de nada disso. Mas o fato é que ou ele tinha um ajuste dele, pessoal, individual, de vir ficar aquele tempo, participar de toda a relação emocional da família e partir, ou ainda a própria família haveria de ter uma experiência como essa, de ter um filho, de desenvolver com ele toda a sintonia amorosa e depois se privar desse menino ou essa menina, dessa criança, vamos falar assim. De qualquer forma é dolorido. Só quem passou por isso sabe a dor que dá, a dor que traz, a forma como isso ocorre. Dificilmente é aceita com bons olhos, a não ser com pessoas extremamente espiritualizadas, conscientes, e ainda assim sofrem, por não compreender talvez o que se passou na vida desse indivíduo aí. O que ocorre é que as leis divinas, cada processo de encarnação, reencarnatório, ele tem um objetivo de progresso individual. Então, o meu progresso até pode coincidir com o de outra pessoa, mas ele é meu.
Eu tenho que passar por aquele sentimento, eu tenho que passar por todas aquelas situações para que eu possa me desenvolver. Se eu não passar por isso, eu não vou progredir, certo? Então, se é individual, eu tenho que deixar de, um pouquinho menos de sentimento que pode ser considerado egoísmo e de dizer eu quero que a minha vida seja repleta de todas as situações que eu acho necessárias, que eu acho justas, tá? Eu não tenho esse direito, eu não tenho essa condição. Isso é obra divina. E é isso que às vezes a gente tem que entender, que não depende da minha vontade, depende da vontade de Deus. E eu preciso aceitar isso tranquilamente e com bastante calma. Eu sei que a dor é pungente, a dor é grande, mas nós continuamos. Sansão diz: regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. O que nós sabemos, o plano espiritual é infinitamente melhor do que esse plano terreno. Ainda mais na situação que estamos ainda hoje, né? Nós vivendo um processo onde vivemos um mundo de provas e expiações ainda longe da perfeição. E você ter a oportunidade de deixar esse plano para o plano espiritual é muito mais um benefício, um prêmio, do que um castigo, pelo menos para aquele que se vai. E eles ensinam assim, olha, vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentirei em vós essas poderosas consolações, que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo Senhor soberano. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então é com esse intuito, é com essa mensagem que nós queremos transmitir para que todos confiem, sim, em Deus. Esse é um tema muito delicado, muito dolorido. O objetivo não é dizer a vocês, olha, não chorem pelos entes queridos que se partiram. Acho que não é essa a condição. Nós somos humanos ainda, estamos em processo de aperfeiçoamento e às vezes não conseguimos conter. Mas em hipótese alguma podemos deixar de acreditar nas leis divinas, no amor de Deus, na bondade de Jesus, e o amor de Jesus também, quando nos trouxe estes ensinamentos que nos colocam numa situação de conforto. Essa é a obra de Kardec, do Espiritismo, o ser o consolador, trazer informações que possam amenizar o nosso sofrimento. E com isso, eu espero que todos possam, de hoje em diante, ou a partir desses estudos, começar a rever os conceitos, começar a amenizar, a acalmar as suas aflições diante desse episódio que é o desencarne, para que possamos até de forma mais tranquila, quando chegar o nosso momento, podemos passar por esse episódio de forma menos dolorida, menos sofrida. Tá? Então, novamente, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui assistindo esse vídeo. Lembrar sempre de elevar os nossos pensamentos, orando, vigiando, agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, por essas pérolas de ensinamento que trazem o conforto, trazem a paz aos nossos corações. Agradecer a Deus, Criador máximo de toda essa maravilhosa vida que temos. Agradecer aos nossos familiares pela oportunidade de estarmos com eles, vivendo, seja de que forma, mas em busca de um aprendizado, em busca de uma intenção de amar a cada um deles e assim conduzirmos as nossas vidas ao plano maior, já com várias provas resolvidas, vários aprendizados adquiridos e com menos sofrimento a cada dia. Estejam todos em paz e fiquem com Deus.
Lembrando a todos, curtam a página, compartilhem. Ainda não terminamos essa pandemia, não saímos da pandemia. Aos que puderem ficar em casa, fiquem. Aos que tiverem que sair, cuidados com a higiene, lavem as mãos, usem álcool gel e principalmente tenham sempre em mão a máscara. Uma boa semana a todos e até a próxima. Muito obrigado.